me emociono toda vez que eu vejo um filme, um comercial, que tenha uma grande ideia, que tenha um apuro na qualidade de execução, como você falou, na questão de arte, na questão de movimento, na questão de fotografia, enfim. É algo que até hoje me emociona. Então, ainda consigo, por exemplo, ficar lá pesquisando comerciais e me divertindo. Eu fiz questão de aprender tudo. Tudo. Tudo que tinha dentro da TV. Eu enrolava cabo, eu virei assistente. Meu cargo não era esse, mas eu quis aprender tudo. Quis aprender a editar, quis aprender a operar a câmera, quis aprender tudo que era possível, que eu poderia, porque eu descobri que eu só conseguiria mandar... Se soubesse todas as partes. Pedir. Sim. Porque eu não tenho... Quando eu falo mandar, é assim, eu não tinha como chegar e falar assim, escuta, eu quero que essa cena seja assim. O cara fala, não, isso não dá para fazer, isso é muito... Então, assim, eu tive pouquíssimas experiências, falei, não, agora eu quero entender. Para poder chegar e falar, não, é assim que eu quero, é dessa forma. Você pega o Washington Oliveto e você coloca lá, ele está lá entre os maiores criativos do mundo, até hoje, da história. Tem lá 2 filmes que estão entre os maiores filmes publicitários da história. É porque é a ideia, é a concepção daquilo. Por isso que eu falo que até hoje o que me fascinou na publicidade foi justamente essa questão da criatividade. Bem, gente, de volta com o podcast Pode Fala Aí. Uma iniciativa que eu já falei que não é a iniciativa Vingadores. Eu já estou com um diretor que a conversa é totalmente publicitária. Um diretor que aponta a câmera para onde for e ele só faz imagem bonita. Eu estou com um grande diretor da Terra Vista, Ednei Martins. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite, diretor. Estou mostrando que estou um pouquinho nervoso, mas é porque a gente está com pessoa grande. Mas você sabe que eu acho engraçado, né? Porque, por exemplo, você já começou super bem, trouxe pessoal muito bacana, que eu tive a oportunidade de ver e fiquei contente com o seu desempenho, com a turma que você trouxe. Aí você já resolve trazer alguém que vai cair tua audiência. Vai nada, vai subir. Cara, vai é doidão mesmo. Eu já começo com essa observação. É a questão de apontar a câmera e só ter imagem bonita. Eu quero saber de onde é que veio isso, assim. Se tem uma grande direção de arte, uma fotografia. Olha, a arte é uma coisa que é interessante para a gente começar a conversa. Vou te explicar por quê. Porque nós estamos hoje aqui para falar. O fato de eu estar aqui hoje é justamente por conta da arte. Pelo fato de eu sempre desenhar e gostar muito de desenho, sempre foi uma coisa que teve comigo desde pequeno, assim, sempre muito incentivado pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu sempre desenhei e sempre gostei de desenhar, tinha uma certa habilidade, gostava e achava muito bacana. E através do desenho, quando eu engravidei do Vitor, que é meu filho mais velho, eu tinha que começar a trabalhar. Falei assim, eu tenho que resolver as coisas. Não dá para viver só de desenho. Não. Não tinha essa pretensão de viver do desenho. Só que pelo fato de eu desenhar, eu prestei vestibular, não passei, eu tinha que tomar uma atitude que eu já tinha começado a trabalhar de alguma forma. Um amigo meu, Maurício Diamantino, que estudava comigo na época, eu estava no 3º ano colegial, ele falou assim, cara, meu irmão trabalha numa área que precisa de gente que desenha. Vou te indicar, vou te apresentar para você. A área era publicidade. E aí foi quando eu entrei e o Marcos Diamantino, que é o irmão dele, ele com dó de mim, eu acho que ele falou assim, não, eu vou te dar um estágio na Duprá, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aí eu fui para ser eu acho que ele estava ali assim, falou, vamos colocar esse cara aí e ver se ele, né? Eu virei uma tormenta na vida desses caras que me colocaram lá, porque era um estágio não remunerado. E eu não tinha como ficar lá um tempo. E eu tinha que fazer um estágio de 3 meses eles, em menos de um mês, eles me contrataram. Por pena, por dó, nunca vou descobrir, mas que eu enchi o saco deles, fazia de tudo possível. Então, assim... Por dedicação. Tudo começou por conta de desenho. Então, acho que desde sempre, eu me interessei por arte.
E fui trabalhar em agência justamente indo para a área de direção de arte, né, trabalhando sempre nesse sentido. Eu acho que uma coisa acaba levando a outra. Agora, a questão assim de gostar de fazer cenas, né, de criar cenas, de criar situações, isso sim é algo que a gente busca e a gente não aprendeu ainda e fica tentando aprender sempre a melhor forma. Eu vejo uma certa tendência das produtoras daqui seguirem, assim, pelo que eu conheço dos trabalhos e por trabalhar, por pegar as imagens, eu vejo que há uma certa tendência de ter uma boa direção de arte por causa que a Terra Vista tem um cuidado na direção, no figurino, né, dessas coisas. Uma característica, assim, ó, quando a gente chegou aqui, a gente viu excelentes trabalhos, sim, excelentes, uma turma muito boa, sempre em todos os aspectos, enfim. Agora, é óbvio que a gente precisou se posicionar e a gente tentou trazer, de alguma forma, sempre tentando trazer uma novidadezinha, uma coisa diferente, né? Então, a gente exagerou bastante nessa questão de, por exemplo, de ter o máximo de rigor em relação a isso. Então, sim, a gente colocou isso como regra ali em cada trabalho, uma pasta mais completa possível, opções diversas, né? E uma coisa, Alan, que eu acho que não tem jeito, a gente é obrigado a estudar muito sempre, né? Uhum. E eu estudo muito sempre, assim, por exemplo. Eu me forço a ver e baixar e estudar 20 comerciais por dia. Isso é uma regra assim, que eu tento cumprir. Claro, tem dia que eu não consigo. Mas eu assisto um monte também, às vezes nem significa muita coisa para mim. O que é que tem de diferente para ti? Não, mas a publicidade, por exemplo, ela tem muitas nuances, né? E eu sou um cara apaixonado por publicidade, sim, né? Ao contrário dos parceiros que vieram anteriormente aqui, que é o pessoal do cinema, e o Chuchu, que joga muito bem nas duas áreas, né? Eu não sou um cineasta frustrado, eu sou um publicitário, me considero um publicitário. Então, assim, eu gosto de publicidade. Por isso então, que eu disse que a conversa era publicitária. É publicitária, e você tem toda a razão. Porque, por exemplo, apesar de ser apaixonado por cinema, e eu saber que é o cinema que traz assim, todas as maiores referências, que depois são copiadas e repetidas à exaustão na publicidade, as linguagens e tudo, é o cinema que proporciona isso. A publicidade, ela tem um mérito, e não considero que seja uma arte, considero que não seja uma arte. A publicidade, ela é realmente algo que trabalha com criação e com criatividade. Então, eu vejo que, por exemplo, na maioria das vezes, quando a gente... quando eu me coloco para assistir filmes e tudo, e principalmente comerciais, é porque eu amo a ideia. É acima de tudo para mim. Tá. Eu me apaixonei por publicidade, como eu te contei, eu não conhecia, fui conhecer na marra. E quando eu conheci, eu me apaixonei pela criatividade, pela ideia. Tá. Até hoje eu sou um cara apaixonado pela criatividade. Então isso aí, você sintetizar uma grande ideia em 30 segundos, eu acho isso um desafio espetacular. Sim. E até hoje me fascina. E ela tem que ser vendável, né? Porque o objetivo da publicidade é vender. Ela tem que ser interessante, ela tem que vender, ela tem que passar uma mensagem, ela tem que traduzir aquilo que o cliente precisa passar. Então, assim, é um desafio espetacular e eu sempre fico assim... me emociono toda vez que eu vejo um filme, um comercial, que tenha uma grande ideia, que tenha um apuro na qualidade de execução, como você falou, na questão de arte, na questão de movimento, na questão de fotografia, enfim. É algo que até hoje me emociona. Então, ainda consigo, por exemplo, ficar lá pesquisando comerciais e me divertindo. Legal. Eu me lembro quando, em 1989, foi a primeira vez que eu assisti uma fita, que na época a gente, obviamente, era fita. É assim. A gente recebeu uma fita na agência que eu já trabalhava, na Duprá, que era uma fita de Cannes. Foi a primeira vez na minha vida que eu pude assistir 2 horas de comerciais internacionais, coisa que a gente não tinha acesso. Eu me lembro dos comerciais até hoje. Caracas. Me lembro de alguns que marcaram. Tá. Foram marcados. Eu comecei o podcast
fazendo uma pergunta atual. Certo. Eu não perguntei ainda do seu passado. Obviamente, eu ainda vou chegar lá. Quer dizer, eu estraguei tudo. Não. Mas é porque serviu para dizer sobre as questões de direção de arte, que eu acho que são muito importantes na imagem da Terra Vista. Tá. Mas a Terra Vista também, ela é uma produtora, atualmente, que ela está, a meu ver, na vanguarda da tecnologia para captar imagens para publicidade. Né? Quando a gente tem, e até mesmo clipes, como aconteceu de se fazer recentemente. Né? A gente tem a imagem no LED, com um reel e tudo mais. Isso aí surge de onde? Essa do necessidade Fernando. também, né? Não, é da necessidade, mas é do Fernando. Isso é do Fernando. Tá. Isso aí, o Fernando, que é o meu sócio, que é o cara que cria, que procura, que pesquisa, que vai atrás, que traz e vai à exaustão para conseguir esse avanço na tecnologia. O Fernando é um tarado nesse sentido. Ele tem uma paixão imensa por tecnologia. É um cara que entende como eu nunca conheci alguém que conhecesse tanto de tecnologia, que soubesse tão a fundo qualquer assunto que ele se dedique, ele vira um expert. É um cara acima da média. Ele é realmente um cara muito inteligente e é um cara que acaba que busca e pressiona todo mundo ali a buscar. Então, por exemplo, essa evolução em relação à captação de cenas com Unreal, sei lá, com todas as outras tecnologias que hoje a gente dispõe e utiliza e tem utilizado, que às vezes quem está em casa não percebe, mas a gente tem feito muito isso, né? De ter filmes ali que você tem um Aximetry, que tem uma tecnologia hoje que é espetacular, para poder otimizar e utilizar esses recursos, né, a favor da publicidade e de outras coisas, por exemplo, como eventos, que é algo que a gente também tem trabalhado, vem dele. Então, assim, por exemplo, eu só utilizo, eu só me aproprio. Mas a força motriz disso, de trazer essa tecnologia, é do Fernando. Eu só uso os brinquedos, né? Eu só uso os brinquedos. Tá bom. Pois agora eu posso perguntar do seu passado. Teve essa história de começar voltado para a direção de arte. 17, 18 anos. Pronto, cedo, com desenhos, mas você é uma pessoa que faz locução, faz texto, que preza muito para reunião com o cliente, para saber o que é que ele realmente quer. E é um dos únicos diretores aqui da cidade que realmente é um diretor de cena, de formação de cena, para dizer assim, não, eu só gravo com o meu diretor de fotografia do lado, porque eu tenho que me concentrar nessa situação. De onde começou essa formação assim? Quando eu se estabilizou justamente isso aí. Eu saí da agência rapidamente, não fiquei muito tempo na agência, eu saí rapidamente e fui trabalhar numa TV. Uma TV que tinha um projeto de produzir programas e automaticamente também de se transformar numa produtora. Eu cheguei lá para trabalhar justamente fazendo direção de arte que era necessária na TV. Entendi. Em Barretos, no interior de São Paulo também, que é a cidade que eu nasci. Quando eu voltei para Barretos, na verdade, né, eu estava em Ribeirão Preto, voltei para Barretos para assumir esse espaço nessa TV Soares Educativa, que já nem existe mais, que era do Grupo Soares, que era um grupo de educação. Eu fui no intuito de trabalhar com a área de arte, não era para trabalhar com vídeo. Mas na agência, eu já havia experimentado e gostado muito de participar. Tá. E quando eu comecei no processo de realmente de estar ali participando, que era uma TV, era uma produtora, não tinha como. Eu fiz questão de aprender tudo. Tudo que tinha dentro da TV. Eu enrolava cabo, eu virei assistente. Meu cargo não era esse, mas eu quis aprender tudo. Quis aprender a editar, quis aprender a operar a câmera, quis aprender tudo que era possível, que eu poderia, porque eu descobri que eu só conseguiria mandar... Se soubesse todas as partes. Pedir. Sim. Porque eu não tenho... Quando eu falo mandar, é assim, eu não tinha como chegar e falar assim, escuta, eu quero que essa cena seja assim. O cara falou, não, isso não dá para fazer, isso é muito... Então, assim, eu tive pouquíssimas experiências e falei, não, agora eu quero entender para poder chegar e falar, não, é assim que eu quero, é dessa forma. Então, isso foi uma coisa que... Legal. Agora, só que é o seguinte,
aí chega a história da direção de cena que você falou. Demorou muito para eu ter coragem de falar assim, não, eu sou diretor. Demorou muito, porque era só eu falar, eu seria. Seria um diretor. Mas eu tinha segurança, não tinha... demorou muito para eu chegar um dia e falar assim, não, realmente agora eu sou um diretor. Porque eu Mas já fazia filmes antes? Já, assim, só não assinava, só não dizia, não, eu sou um diretor. Não gostava de falar, assim, não era uma coisa que não vinha, assim, Entendi. naturalmente. Não, o que você faz? Sou publicitário. Tipo, naquelas fichas de profissão, publicitário. Eu só coloco publicitário porque nunca tem diretor, nem cena, editor, nem nada. Até explicar o que é diretor de cena. Mas demorou para eu assumir. Foi um processo longo, assim, até porque a partir do momento que a gente começa a realmente fazer o trabalho de direção e comandar, porque para mim direção não é só o lado artístico, eu acho que o mais importante é o lado de organização, o lado de ter ali o controle das coisas, de você saber realmente quem está com quem é a sua equipe e saber exatamente tudo que está acontecendo ali. Para mim esse é o grande segredo de direção, mais do que até... mas tão importante quanto essa parte artística. Mas no fato assim que eu demorei a assumir isso daí. Foi meio que quando houve isso daí, foi quando eu ganhei meus primeiros prêmios, assim. Que aí sim eu falei, parece assim, opa, peraí, esse é o meu diploma. Tá. Porque eu não estudei, eu fui meio que autodidata no processo, então quando eu tive os primeiros prêmios, eu já falei virou assim, um discurso competente. Aí eu falei, agora eu posso falar que eu sou diretor. Tem um prêmio aqui. Prêmio aqui. 1, 2, 3. Aí foi por aí, eu acho que foi mais ou menos esse esquema. Mas aí no que hoje a gente faz na Terra à Vista foi criar equipes maiores do que eu acho que a gente vinha vendo, talvez aqui e talvez em Goiânia. A gente criou equipes maiores, porque sempre foi a nossa proposta. Então, a gente sempre tenta ao máximo ter a equipe completa de direção de arte, de ter o fotógrafo, de ter o diretor, de ter, sim, os produtores, de ter o figurinista, de ter... para conseguir ter um resultado melhor. Sim. Porque o diretor não faz nada sozinho e precisa de uma equipe competente atrás, senão... Ele só dá o rumo, na verdade, né? Mas tem que ser um rumo bem tomado, né? Eu brinco que muitas vezes, às vezes o pessoal fala a ação na minha frente ou já começa a cena na minha frente, eu falei, não, para aí, porque aqui a única coisa que eu tenho que fazer é falar ação e corta. Não me tira isso, não. Silêncio, por favor. Tá, e como é que acontece essa mudança de Ribeirão Preto para Goiânia? Foi quando conheceu o Fernando ou não? Não, foi assim, eu fui para... E como é que foi essa parceria? Eu passei... Brasil e Argentina. Pois é, primeiro eu passei por Ribeirão Preto, voltei para Barretos, tive uma passagem por São José do Rio Preto, outra cidade. Fiz um trabalho em São Paulo, mas que eu trabalhava no interior, mas atendia... A gente fazia um programa na Record também por um período, na TV Record Nacional, e só que a gente produzia tudo no interior. Foi um período interessante, curto, mas bastante interessante. E, de repente, falou, teve uma oportunidade de fazer uma campanha em Palmas, na verdade. E eu fui e conheci a produtora chamada Macro, uma produtora fantástica de Goiânia, conhecidíssima. Tem muita gente que conhece aqui, inclusive, uma turma que veio para cá, que conhece bem o mercado de lá. Em Goiânia, mais especificamente, depois que eu comecei a trabalhar, e trabalhando na Macro e fazendo o trabalho como diretor, o Fernando era meu concorrente. O Fernando tinha Samba Tango, que era a principal concorrente da Macro naquele período. Entendi. Eu acho que eu lembro de ouvir falar dessa. Da Samba Tango. Samba Tango também famosa, muitos filmes. E trabalhava no Brasil inteiro. Fizeram no Brasil inteiro. Uma produtora muito grande, bacana. E o Fernando sempre foi um diretor muito bom, muito competente. Do mesmo jeito que eu falei que ele é muito competente, concentrado nos processos, ele fazia da mesma forma com a direção. Engraçado que eu não vejo o Fernando como um diretor. Como diretor? Ele me parece um cara justamente isso, um cara aficionado pela tecnologia para descobrir as coisas, para dar o melhor resultado. E era um diretor extremamente competente, fez belíssimos trabalhos. Só que a gente era
era concorrente. Então, por exemplo, e pior, a gente disputava os mesmos trabalhos e os mesmos clientes. Então, por exemplo, se eu titubeasse e desse algum probleminha, ele fazia o trabalho. E vice-versa. Entendi. Se eu não podia, ele fazia, se ele não... vice-versa. Então, assim, foi um processo muito, muito interessante. Porque, para mim, por exemplo, eu sempre admirei o trabalho dele. Nunca havia conversei poucas vezes. Aí depois a gente começou, se aproximou. Eu fiz uns freelas para Samba Tango, antes de conversar realmente. Aí um dia... fomos conversar sobre fazer uma parceria. Eu já não trabalhava mais na Macro, eu já era freelance. Vamos montar uma produtora? E aí, eu acho que 10 anos, eu sou péssimo de data, mas eu acho que há mais de 10 anos a gente... É péssimo de data, porque se tem 10 anos aqui só em Fortaleza... Tem mais, eu sei. Mas em Goiânia a gente iniciou o processo da Terra Vista Filmes e somos sócios hoje, compadres. Ele é o padrinho da Mariana, então assim... Ele e a Nery são padrinhos da Mariana, então hoje é uma empresa que pode dizer que a gente tem uma empresa familiar. Tá. E assim, cresceu-se em Goiânia e continuaram atendendo o Brasil todo, no caso? A gente, boa parte. Não, a gente fez assim, tinha alguns trabalhos, por exemplo, principalmente Norte. Norte a gente trabalhou bastante. Mas Goiânia era muito intenso o processo, porque a gente trabalhava na época ainda que existia varejo, não sei se você lembra disso ainda, que tinha um varejo pesado, e todo mundo fazia muito varejo, quem tinha um cliente de varejo estava, né? A gente atendia Novo Mundo. Eu era doido para ter um cliente de varejo. A gente tinha um espetacular, que até hoje é um cliente espetacular, que é a Novo Mundo, que é uma loja de eletrodomésticos que atua Centro-Oeste, Norte. E ela tem e ela é tipo concorrente de Magazine Luiza, Casas Bahia. Sim. E era um volume daquele que você conhece, que era extenso, era muito grande. Era cerca assim, de 3, 4 filmes por dia que tinha que soltar. Era uma coisa muito... Então já era algo realmente intenso. Fortaleza começou por quê? Porque o Fernando tinha já o conhecimento da época da Samba Tango, da época de alguns trabalhos que ele fazia e atendia clientes aqui. Ele chegou a gravar, por exemplo, pra você ter uma ideia, ele chegou a gravar material para Sapataria Nova na Argentina, no Uruguai. Na época ele fazia os filmes de lá. Ele ficou um período na Argentina, ele montou uma produtora na Argentina. E gravava para clientes daqui. E aí o pessoal para lá acompanhar. E ele produzia para lá. Isso massageia o ego de qualquer cliente. Ele atendia o pessoal, por exemplo, Bahia, ele fazia uns trabalhos na Bahia e o pessoal ia para a Argentina produzir na Argentina. Ele mesmo fala que era chique demais. Exato. O diretor era o mesmo que estava aqui antes. Mas estava lá na Argentina. As locações. Não, é realmente os lugares fantásticos. Realmente é diferente, obviamente, né? Mas, assim, do ponto de vista... Da vinda foi aos poucos, porque ele veio, a gente começou a trabalhar e falou, cara, eu acho que eu vou para lá para a gente criar uma nova portinha. O Fernando sempre tem essa história, vamos montar uma nova portinha. Aí ele veio para montar a nova portinha. Ele e a Nery são doidos, não tem essa coisa, vamos pensar um pouco. Não, eles são de ação. E eles vieram antes e aos poucos eu comecei a vir dirigir filmes aqui. Vinha fazer esse bora. Voltava. Tal. Juliana, né, em Goiânia e tal. Um dia eu trouxe a Juliana e falei assim, será que dá certo? Dá certo? O que você acha? Não sei o que, babá. Ela na hora topou. Pronto, aí ficamos. Que eu sei que era para ser uma filial, mas acabou virando acabou a única. Hoje a gente manteve Goiânia por um período, mas aí depois falamos, olha... Está muito bem aqui, todo mundo se adaptou muito rapidamente, a gente adorou Fortaleza, adorou as pessoas, adorou de uma maneira assim, realmente, hoje eu não me vejo fora daqui, não, né? Me vejo. Quem mora aqui que é de fora, eu demorei muito tempo para dizer que gosto de Fortaleza, porque eu morava em Fortaleza e achava horrível. Mas hoje em dia... Demorei minutos, talvez. Eu adoro Fortaleza, não troco por canto nenhum. Óbvio que você quer conhecer outros lugares do mundo, mas você não quer trocar. Não tem como. Hoje eu tô muito bem mas ambientado. assim, não dá pra você que tem uma empresa e que se mantém do trabalho e contrata outras pessoas, não dá pra ficar numa cidade só porque gosta.
Não dá. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, algum diferencial profissional e de clientes teve de lá para cá, né? A gente foi muito bem Goiânia recebido. pra cá. A gente foi muito bem recebido aqui também. A gente conseguiu, não vou dizer assim que a gente conseguiu muitos clientes assim, porque até hoje a gente publicidade tem muito essa característica. Publicidade não adianta você fazer 5 filmes bons e fizer um que não agradar nem um pouco, você passa automaticamente a não agradar. A não ser mais querido, né? O pessoal esquece dos 5 para trás. Vai te perdoar talvez daqui uns anos, talvez, mas enfim. Não adianta ganhar um profissional do ano e conseguir fazer. No outro ano fazer um que ninguém gosta, tá enrolado. Então assim, a gente tem ainda hoje é uma batalha ainda de mostrar nossos materiais, de mostrar o nosso trabalho, de ter a experiência. Por exemplo, tem alguns clientes que a gente aqui que ainda a gente não teve a oportunidade de trabalhar juntos. Então, assim, é muito fácil você assistir um filme, um comercial, né? Que é filme? Na TV, mas na TV e a agência, por exemplo, concorrente, ou a agência que não julgar o filme daquela forma, né? Uhum. Mas só quem teve a experiência que sabe como foi cada situação, como que as coisas aconteceram. O perrengue de cada coisa, né? E a gente acredita e confia no nosso taco nesse sentido, que a gente consegue proporcionar essa experiência em muitos aspectos. Assim, eu acredito que hoje, em termos de organização, em termos de cumprir aquilo que é prometido, que é um mantra também nosso em relação a isso, da gente tentar ao máximo cumprir tudo aquilo que a gente combina. Então, assim, a gente briga muito por isso. Então, isso eu acho que são detalhes que eu acho que fez com que o pessoal também desse uma olhadinha para nós e chances da gente continuar fazendo trabalho. Então, por isso, enquanto tiver isso, estamos por aqui. Mas não estão se mantendo só aqui, né? Hoje consegue expandir trabalhos para Recife, até para o norte também, né? O Recife começou e a gente está muito feliz. Assim. Inclusive, a gente está indo para lá também, a portinha do Fernando. Já está querendo voltar um pouquinho, né? Está se abrindo lá também. Já tem uma porta lá para... O Leandro está indo para lá já, né? Domingo agora já foi, já sabemos onde estaremos lá. Então, enfim, é um outro mercado que a gente já vem trabalhando, que aconteceu de forma natural. Não houve, apesar de a gente já ter feito visitas e tudo, clientes vieram de forma natural e a gente vem conseguindo manter. Isso tem sido muito legal. Até porque a empresa foi crescendo, que tem tanto equipamento que não sabe. Aí diz assim, macho, eu vou ficar com esses bichos guardados, vou alugar. Mas foi isso, o equipamento veio mais ou menos por isso. Teve procura de 1, 2 vezes, 3 vezes e tudo. E a visão empresarial que eu te falei, por exemplo, quando o Fernando virou para mim e falou, olha, você vai dirigir e eu vou cuidar dessa parte de contato, de pensar no negócio e tudo. E ele faz isso porque gosta, né? E ele tem levado a gente a esses caminhos aí que eu te falo. Então, uma das sacadas do Fernando foi essa. Falou assim, olha, existe o mercado, existe a possibilidade. Acho que tinha saído uma produtora grande daqui recentemente, a hora que ele percebeu, tinha uma produtora, eu não vou lembrar o nome, de equipamento de locação. Ah, tá. E ele pegou e falou, não, eu vou começar a pensar se é um mercado. Aí nasceu a City Boutique, que hoje isso é uma coisa muito interessante. Que a gente tem espaço para ela quiser anunciar aqui. Tudo também tem. Hoje é uma coisa muito interessante, Alan, porque a gente não tem, por exemplo, nós, dentro do grupo ali, da nossa turma, a gente hoje consegue locar para todas as produtoras daqui de Fortaleza. E não existe uma concorrência para isso, né? Não, a gente loca para qualquer... Inclusive, assim, perdemos trabalhos na Terra Vista, filmes. Mas ganhou na Cine Boutique. Mas não é que ganha, mas assim, a gente loca para quem a gente ganhou, perdeu, no caso. E não há problema nisso, a gente entende que é um outro... É um outro lado da empresa, então assim, não existe outro braço, na verdade. Não existe. E de cinema, hoje, se eu for te falar, a gente acaba não fazendo, mas a gente fez muitos filmes, muitos longas. Sim. Muitos longas. Longas, inclusive, premiadíssimos, que
Pacarrete foi um filme Já ia citar. Exatamente, foi um filme que a gente produziu e vários outros em Recife que hoje tem sido É sempre um polo de polo, cinematográfico, né, de cinema, e a gente tem feito muitos filmes lá. Então, assim, essa empresa realmente ela cresceu nesse mercado, nesse nicho, e foi dessa forma. Vamos comprar isso aqui, vamos começar a voltar os olhos para esse processo assim. Uma coisa sem atrapalhar a outra, e pelo contrário, só beneficia, porque, por exemplo, o equipamento hoje que a Terra Vista Filmes tem para trabalhar é fantástico. Hoje a gente tem um equipamento que o pessoal está usando no cinema. Então, o Halder vai lá e faz o filme e a gente utiliza o equipamento que vai para o filme do Halder. Então, assim, sim, legal. Voltando àquela história que o cinema traz o crescimento, exato, as ferramentas, a linguagem. Tá aí um grande exemplo. O cinema provoca e provocou isso que a gente teve que investir para poder atender o cinema, e automaticamente ali na publicidade eu continuo me apropriando e brincando com os brinquedos. E falando em se apropriar, como é que se dá essa... Já que você é uma pessoa que gosta de cinema, Sim. Como é que se dá essa... de transpor o que eu gosto e o que eu aprendi no cinema, nem que seja assistindo, porque Quentin Tarantino era balconista Sim. de locadora, salvo engano, e ele Sim. é um grande cineasta. Sim. Né? Então, e você um grande publicitário. Como é que dá essa apropriação do cinema para transferir para a publicidade? Eu falo para você que todos os... Não vou falar todos, porque é um exagero grande, mas ali 99% das técnicas, da evolução tecnológica, por exemplo, hoje tudo é transição, tudo tem que ter uma virada e não sei o quê. Começou aonde? Começou tudo isso no cinema há muito tempo atrás. E Alfred Hitchcock, quando fez o filme. E hoje a gente se utiliza disso e é legal, isso eu acho muito bacana. Uma coisa que é importante a gente falar também, vou agora jogar no meu time da publicidade, que durante um período muito grande que o Brasil não havia nenhum tipo de incentivo para o cinema, a gente teve aqui a publicidade carregando nas costas a indústria. Sim. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com Uli Burtin, que é um fotógrafo que é alemão, que veio para o Brasil, que se casou com uma brasileira, mas ele era um cara totalmente de cinema, um alemão já totalmente voltado. Ele fez Lisbela e o Prisioneiro, fotografou esse filme. E eu trabalhei com ele com publicidade. Mas por quê? Porque não tinha cinema para fazer. Hoje ele não faz, ele quer fazer cinema. Hoje tem. Naquela época não tinha. Fernando Meirelles era o quê? Ele era publicitário e trabalhava com o programa. Walter Salles, publicidade. Então, assim, esses caras começaram com publicidade porque na época não havia não tinha como fazer cinema. Não dava. Ainda bem que houve condições para que todo mundo fizesse. A partir dos anos 90 exatamente. Por exemplo, a O2 era uma produtora de publicidade. Hoje é uma produtora de cinema. É o contrário. Totalmente contrário. Mas é isso. Eu acho que assim, a publicidade tem a sua parcela nesse processo de não deixar que a indústria morresse, que os profissionais continuassem e que grandes profissionais que hoje são do cinema nascessem nesse processo. O Joy falou uma coisa que foi interessante, que ele trabalhou muito na publicidade, trabalhou fazendo muito comercial. Sim. E quando ele ia pro cinema, ele... Porra, vocês estão demorando muito. Já, cadê a gente? E acho que a publicidade antigamente se via justamente para essa escola. O cara não conseguia fazer um filme, ele fazia um filme publicitário. Vou te falar uma coisa, por exemplo, também, que eu acho que dá para entender muito o que eu considero em relação a técnicas. Por exemplo, você vai fazer um filme. Dinei, por que você não faz um longa ou um curta, ou sei lá, o pessoal fala isso. Cara, a dedicação que você tem que ter para fazer um filme é gigante. Você tem que estudar muito, você tem que ficar... Os projetos do Meirelles agora é de 4 em 4 anos, porque o cara tem que pensar muito, é muito processo, tem que escrever, tem que... Ele fala que os filmes que hoje ele faz, ele não precisa mais do storyboard dele, das anotações, que é tanto tempo estudando que ele tem tudo na cabeça, ele sabe exatamente tudo que ele tem que fazer. Mas porque o cara teve 2 anos para se preparar, né? Uma pesquisa boa, né? Publicidade, quando a gente tem prazo, a gente tem um dia. Então não dá pra não dá pra gente comparar infelizmente não dá pra gente comparar esse lado. Então é óbvio que o cara do cinema, ele faz de tudo para ter grandes ideias e enfim, são processos diferentes. Por isso que eu falo, cinema é arte.
Cinema é arte. Publicidade não. Publicidade vende produtos. Publicidade tenta colocar marcas ali em evidência. Essa é a função. São funções diferentes. Estão na mesma... E, pelo menos em termos de linguagem, sim, Sim, né? mas não dá para comparar uma situação com a outra. Isso não é impossível. Isso, verdade. Mas a gente ainda não falou sobre a questão de você ser o diretor de cena. O que é que um bom diretor de cena tem que ter? Olha, é difícil, mas assim, hoje... E, aliás, o que é um diretor de cena, né? Não só isso. Eu falo assim, por exemplo, o diretor de cena, ele hoje, vou falar um pouquinho rapidamente das etapas aqui, meio que rápido porque é longo. Tá. Mas, por exemplo, se você recebe hoje um roteiro, você recebe um roteiro em mãos, um roteiro de 30 segundos. Você recebe o roteiro, você interpreta aquilo que está tentando ser passado, você entende o que o seu cliente, no caso a agência, precisa, quais são as necessidades que a agência precisa atender nesse filme, qual que é o objetivo principal desse filme. E você cria, a partir disso, soluções. Tá. Esse, para mim, é o primeiro trabalho que um diretor tem que fazer. Solucionar e traduzir tudo aquilo que está no papel para o vídeo, para o play. E o nosso produto é exatamente esse. A hora que dá o play, o nosso produto final é isso. E quando você pega um projeto, depois você passa pela primeira reunião com a agência, você passa a estudar, depois aí sim entende direitinho tudo que a agência coloca, aí você apresenta referências, você dá as ideias, você sugere locações, sugere casting, sugere uma série de outras coisas e tudo. Esse, para mim, é o trabalho de organização onde realmente se cria. Aí eu acho que tem muito, assim, da parte sensível que todo diretor tem que ter, de entender todas as dificuldades, todas as necessidades. E aí sim, o cara começa a partir disso, ele começa a criar a sua equipe, ele começa a organizar quem que vai fazer, quais são as pessoas, quais são as técnicas, qual o equipamento utilizado, enfim. Aí vem a parte mais técnica da execução. Depois de tudo criado e aprovado, o casting está escolhido, as locações, figurino, tudo isso aprovado, bora lá montar a equipe, quem que é. Na hora de gravar, além do fato de você estar ali diretamente conversando com os seus atores, você está ali lidando com a equipe, com uma série de outras coisas, ele passa a ser um trabalho de organização, de liderança. Você tem que estar à frente de toda a equipe, liderando o caminho, fazendo que as coisas aconteçam. Você está lá, olha, isso aqui nós temos um tempo para que isso ocorra. Cronograma para seguir bem direitinho. Você tem que estar concentrado nisso, a tua equipe tem que estar fluida, tem que estar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, o diretor de cena, nesse momento, ele é o cara que tem que liderar. Então, assim, esse é o que eu te falo, assim, que eu quis aprender tudo para poder chegar nesse momento, eu saber se a câmera está com algum problema, não, essa luz não funciona, enfim. Então, assim, essas são as etapas. E o diretor de cena, no final, ele tem que saber, ele tem que ter na cabeça dele e naquilo que ele está vendo cada cena acontecer, o filme pronto. Ele tem que estar com o filme pronto na cabeça. Se ele não tiver com o filme pronto na cabeça, ele não vai conseguir. Tudo aquilo que ele prometeu, ele não vai entregar. Não vai entregar. Então, assim, o filme tem que estar concebido. Tem que estar pronto ali na cabeça dele, principalmente do que de todos os outros. Tá. Eu acho que a publicidade é um dos únicos lugares que você trabalha com chefe atrás de você. Porque, assim... Vários. O filme não é só seu. Na verdade, o filme não é seu, você só guia todo. O filme é do cliente, que é a agência, que depois é do cliente... Que está pagando a conta. Que está pagando a conta, que está resolvendo tudo. Isso. Então, você trabalha com as pessoas que estão olhando. Mas, ao mesmo tempo, quem está fazendo o filme é você. Sim. Né? É muita pressão para isso? É toda. Mas, assim, você tem que entender, por exemplo, que isso é dessa forma. Porque, por exemplo, se você entra... Para não gerar problemas de ego. Não, se você entrar na publicidade achando que você é o dono do filme, que ninguém põe a mão, que não sei o quê... Tem diretores... Tem diretores que conseguem isso? Tem
tem gente com moral e com gabarito e com tamanho que consegue fazer isso. Não, isso aqui quem decide sou eu. O cara pode nunca mais fazer com ele, mas ele vai ter... Mas eu te garanto que não são tantos, não. No nosso mercado, assim, vou falar do que eu conheço mais e propriamente... a pressão vem de todos os lados. Então, por exemplo, você começa ali, o cliente... ele tem lá um valor que ele vai investir, e se você for parar para pensar, na maioria das vezes é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. Não é pouco. E não dá para trazer resultado, né? Não, porque às vezes a gente pensa assim, vamos fazer um filme com Wesley Safadão, por exemplo. Fizemos agora Pitu, com Wesley Safadão. Aí você para... Eu tenho uma pergunta sobre essas coisas, mas acabar eu faço. Mas, por exemplo, você pensa assim, vamos fazer o filme com Wesley Safadão. Aí você fala assim, não, mas o filme custou 10, sei lá o quê, um número. O filme custou 10, mas peraí, o Safadão custou 100 para o cliente. Sim. Então, o que ele está investindo ali é muito só mais dinheiro do que o filme. É muito mais coisa. E a veiculação que ele vai colocar na TV, nas mídias sociais que ele vai impulsionar, enfim... é muito maior do que todo o processo. Então, assim, você tem que entender que o teu cliente está extremamente pressionado também. Aí vem o pessoal do marketing, que é extremamente pressionado, ele tem que ter resultado. Vem para a agência e desemboca ali no final de tudo. Na produtora. Na produtora. Que tem que resolver tudo. Isso. E não que vá resolver tudo, mas não, pelo menos a parte... pressão vai. Vai sentir. Imagina só, uma bobagem, por exemplo. Você está lá com o Wesley Safadão, você tem 4 horas para gravar com ele, por exemplo. Ou com o Xande, que a gente grava muito também, que são 2 caras assim que eu acho que são muito fantásticos, assim, praticamente já moram dentro da produtora, né? Eles trabalham bastante com a gente e são muito, muito legais. Eu falo assim, acaba a energia. Você tem 4 horas para gravar com os caras, você perde 1 hora para resolver o problema da energia. Você vai resolver o problema, você não tá ajudando o teu cliente. Então, a pressão é para todos. A pressão é para todos. Acaba que para a gente ali, no momento da gravação, você tem que ter uma atenção extremamente grande e tem que ficar muito preocupado com tudo. Mas é óbvio que nesse processo, você entra achando que não vai ter pressão, escolha outro ramo, não dá certo. Uma das coisas que eu ia perguntar, tu é um dos que mais gravam, na meu ver, com artistas aqui, né? Eu gravei muito mais, eu acho que em Goiás, sabia? Muito mais. E como é que é isso, assim? É mais... O que é melhor, o que não é? O que é melhor? Vou te falar o que é melhor. Tem hora para começar. Não, tem hora para começar e hora para acabar. Sim. O artista chega lá, vai ter 6 horas, você tem 6 horas para terminar. Pra resolver. Vai ter 8 horas, você tem 8 horas para resolver. Por mais que às vezes ele demore... Não importa. Ele chegue só 4, faltando 4 horas, né? Não, mas aí só vale a hora que ele chegar. Mas enfim, não importa. Você tem hora para começar e hora para acabar. Porque tem que ter. Você tem que estar lá pronto a hora que ele chega. Isso a gente faz questão. Isso é uma coisa que eu falo. Que a gente não permite que haja esses atrasos, esses problemas, porque isso realmente é muito estressante. E como eu já tive muita experiência com atores, atrizes e pessoal ligado à música e tudo, os globais, assim, a gente entra dentro do esquema da seguinte forma. Eu gosto de brincar que eu falo, a primeira coisa que eu chego pro assessor ou pro artista e falo assim, olha, esse aqui é o meu plano de voo. Nós vamos começar por isso, nós vamos fazer isso aqui em tal hora. Nesse horário vocês vão parar para poder se alimentar. Esse aqui depois nós vamos trocar o figurino. Esse aqui vai não sei o quê. Pá. Certo. Quando o assessor que está lá que a função dele é fazer o cara ficar bem. Não ter problemas com o artista. Sim. Ele está lá, ele olha aqui assim e fala assim, opa, peraí. Ele falou que 9 horas ia ter trocado de figurino. Ah, tá trocando. Ótimo. Então, beleza. Tá. Já deu cheque. Chegou na metade ali, ele começa a ficar mais tranquilo. O artista começa a ficar mais tranquilo. Ele entende que ele está sendo bem cuidado, que está dando tudo certo. Porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que já foram em sets de gravação em outros locais e que tiveram muitos problemas. O Leandro Hassum, que foi um cara que eu conversei mais, tive mais contato assim, ele me contava muitas histórias que chegava, aí o figurino não funcionava. Aí tinha que esperar para trazer o figurino. Aí o local... Enfim, gera um estresse gigantesco. O artista fica puto. Uhum. O assessor fica
mais do que puto, fica, né, fica raivoso. O cliente Porque fica... recebe a pressão do artista, né? Não, claro. Enfim, então eu acho que para mim o maior segredo é esse, você chegar com o seu plano de voo e tentar cumprir ao máximo tudo aquilo que você prometeu. Se você consegue isso, você fica Mas não tranquilo. dá pra seguir sempre assim. Já aconteceu Nunca. de alguma coisa dar errado com o artista? Eu posso te falar eu vou te falar até agora com orgulho, poucas vezes, que eu me lembro assim de ter tido algum probleminha, nenhum problema sério, graças a Deus, nenhum problema sério. Nunca teve assim algo que eu fale para você assim, olha, puxa, nessa vez aconteceu uma coisa que foi nunca assim, já aconteceram problemas, mas não por culpa da produtora, por outros problemas, por outras questões, não por nós. Então, assim, isso eu fico feliz, porque as minhas equipes, no caso, sempre funcionaram nesse aspecto. Não que seja perfeito, não estou dizendo isso, é longe disso, sempre tem os problemas. Atrasa, tem os atrasos, aí você vai recuperando durante o processo, você vai colocando. O cliente não gostou disso, você tenta atender, de repente um detalhe ali que o cara não gosta. Então, assim, amigo, não tem jeito. Você vai gravar um negócio desse, sempre vai ter um detalhe, sempre vai ter um processo, sempre vai ter uma confusão. Mas como vocês bem sabem, eu sempre tenho um mantra que eu acho que isso resolve tudo. Gente, calma, que a ilha resolve. E o pior é que sempre cai na ilha. Aí chega lá um problema do tipo, olha, sabe a camisa que ele tá? Tem que trocar a camisa, essa camisa não... Tem que... cor não. Tem que tirar o sutiã que tá aparecendo. Tipo isso, e aí vai. Sempre. Assim, obviamente eu falei no começo que a conversa era totalmente publicitária. E a gente, quando fala de publicidade, a gente tem que falar da guerra que é de ter cliente. Sim. Né? Não dá pra gente não falar de buscar cliente. Então eu tenho duas perguntas. Primeira é, qual é a ética que pode se levar na publicidade para se conquistar clientes? E outra, eu vejo que às vezes não dá para só ter um resultado que você vai garantir cliente. O que é que você pode garantir clientes? Assim? Olha, assim, eu te falei um pouco antes, assim, eu acho que tem que ter essa questão de você prometer e buscar cumprir tudo que prometeu. Isso aí, para mim, eu acho que é o principal. E o Fernando gosta de falar uma coisa que eu acho genial. Isso não é o ser melhor. Não, isso é ser o óbvio. Se você prometeu, você tem que cumprir. Isso aí é o normal. Sim. Deveria ser o normal. Então, isso aí eu acho que é um lado. Buscar cliente, assim, é uma coisa, por exemplo, eu e o Fernando, a gente tem uma característica muito parecida que é ruim. A gente não tem essa facilidade de fazer, tipo... de fazer essa questão de atendimento, que eu acho que isso é uma arte, assim, essa questão do atendimento, de você se relacionar, de você buscar ter um relacionamento mais próximo do seu cliente. Então, isso é uma coisa que a gente não tem essa facilidade. Não tem essa facilidade, não tem. A gente não amadureceu para isso. Não que a gente não tenha, mas assim, não é uma coisa natural, assim, da gente falar... A gente não, tem pessoas que fluem melhor. Tipo, a gente não consegue, por exemplo, chegar e tentar forçar uma situação, isso aí, não que seja errado, né? Mas, assim, você criar um relacionamento diferente daquilo que é só estritamente o profissional. Isso a gente não tem muito ou tem pouco, enfim. Então, assim, o nosso lado fica bem do lado do resultado. A gente tenta... toda vez, entregar um resultado bom para que o cliente volte. Você falou de ética, né? Eu falo que isso aí o mercado é óbvio que existem... Ele é meio que uma guerra, né? Sempre. Mas assim, você tem duas opções, né? Você vai entrar numa guerra que, de novo, você não entregando, você vai perder o cliente de qualquer forma. Sim. Então, assim, para mim, hoje, a minha preocupação ali... quando eu, por exemplo, alguém está orçando o material, eu tento ao máximo ganhar esse cliente através daquilo que eu consigo. Por exemplo, se tem um roteiro, eu tento mandar uma referência que eu acho interessante, eu tento conversar ali com o criativo para ver se eu estou com uma proposta interessante que ele goste, uma ideia que funcione. E isso, assim, a guerra maior para mim, pelo menos na minha
concepção é o resultado. Então, assim, quando eu vejo um concorrente fazendo um trabalho bem feito, e eu falo, opa, preciso melhorar, vamos lá, vamos para cima no próximo, porque realmente... Já tira o sono. Você tem que ficar, você não pode ficar. Quando você fica acomodado ou tranquilo, ou achando que isso... Não, e aí você realmente faz besteira e Alan, sempre tem... Toda ação tem uma reação. Então você faz um trabalho, aí alguém vai reagir. O teu adversário, o teu concorrente vai reagir para poder fazer melhor, poder fazer um outro trabalho. Isso eu acho assim, quem ganha no final das contas é o mercado. Porque, por exemplo, se você tem alguém bom, e como a gente aqui tem muita gente boa trabalhando como concorrente, faz com que eu não fique confortável. Então eu tenho que buscar essas melhoras. Então a gente tem que buscar esse... A gente, por exemplo, sofre muito quando perde um trabalho. Sofre muito, assim, é algo importante no nosso dia ali que fica complicado. A gente sofre com esse processo. Então a gente tenta, na próxima, tiver a oportunidade, a gente vai ter que reagir. Tá. O bom do que você falou que tem muita gente boa, mas ao mesmo tempo também tem muita gente boa, é um mercado pequeno e é um mercado de colegas, assim, às vezes amigos em sua maioria, mas também muitos colegas, você conhece todo mundo, você sabe das qualidades das pessoas. Eu não conheço todos, assim, eu acho que o fato não, mas eu falo assim, de você conhecer todo mundo, você sabe pelo nome, não tem um diretor distante aqui que diga assim, não conheço, nunca ouvi falar. Sim. E tem uma turma muito boa chegando. Sim, não é só a turma tem uma turma muito boa que chega, que tem feito ótimos trabalhos. Isso aí é outro motor ali, que é outro impulso. Uhum. Então eu, que sou da geração antiga, eu tenho que correr. Eu não posso ficar parado porque esse pessoal engole. Essa molecada que já vem com chip lá inserido ali de entender todas as coisas. De entender todas as tecnologias, né? E você não pode ficar parado. Se você fica parado, você perde. Então, assim, é outra coisa que te move. E tem uma turma muito boa vindo aí. Muita gente que trabalha com cinema e está fazendo publicidade. Muita gente que é só voltada para a publicidade, mas tem outros caminhos para seriados, enfim. Tem uma galera aí de respeito aí que a gente tem que respeitar. E o mercado é assim, não adianta. Desde que eu comecei, sempre foi assim. A gente tinha lá uma produtora que era a maior, que você tinha que ir lá brigar pelos trabalhos, enfim. Isso aí eu acho que não acaba, não. Agora, em relação à ética, eu acho que o resumo é esse. Se você pode fazer, sei lá, coisas erradas aí de forma errada. Uhum. De novo, o nosso produto final é o que dá play. Se o cliente não gostar, der algum problema ali nessa hora, você vai perder de qualquer forma fazendo qualquer maracutaia que você queira. Não vai resolver. Verdade. Tem alguns prêmios na ilha de profissionais do ano que o diretor ganhou. Então, assim... Vou te contar do prêmio. Vá, conte. Que eu comentei com você que eu... Foi um diploma. Foi um diploma, né? Por quê? Porque teve um período que eu busquei muito isso, que eu acho que era eu precisava dessa afirmação. Eu busquei isso durante muito tempo quando eu trabalhava na casa de cinema com o Léo, que o portfólio de lá era só filme do Léo. Sei. Aí eu disse, um dia eu ainda boto um filme meu no portfólio. E antigamente os portfólios eram 20 minutos, aí passava cada um dos comerciais por completo. Aí uma vez o Henrique, irmão dele, me chamou num domingo pra virar à noite pra montar um filme que ele disse, vai ser teu portfólio. E foi. Massa. Eu precisava dessa afirmação. Sem dúvida. Isso é uma coisa que me inculcou muito, porque olha só, imagina, moleque ainda, né? Moleque, ia na premiação em Ribeirão Preto, tem, né? Um prêmio no interior de São Paulo, que hoje eu acho que é até nacional, mas era um prêmio da APP, da Associação dos Profissionais de Propaganda, e eu levava lá os meus filmecos, tentando, né, algum sucesso, e nada, né? E chegava lá, via lá o pessoal ganhando troféu, e o pessoal tal, e via o filme
tal, não sei o que. Eu falei, cara, não é possível, né? Isso aí, né? Eu sentia que era isso que eu precisava. Sim. Eu, assim, pra mim, era algo pessoal, não era porque eu queria mostrar para as pessoas, não, era algo que eu achava que eu tinha necessidade. Aí eu fui atrás, eu briguei muito para ser premiado, assim, para conseguir. E aí consegui muitos bons resultados. Teve uma que eu acho que foi fantástico, assim, que eu não esqueço, que nesse mesmo festival a gente foi, depois de um tempo, nós ganhamos ouro, prata, bronze e Grand Prix. Oh. Aí foi para mim, eu acho que assim, falou, opa, peraí, eu acho que agora foi legal. Então, Entendi. assim, mas Eu foi tô uma luta. surfando uma onda boa. Mas isso é muito de período para mim, pelo menos foi. Hoje eu não sou mais um cara que acha que isso faz tanta diferença. Porque, por exemplo, sim. profissionalmente, em alguns aspectos, nunca me trouxe... Eu não vi muito resultado. Tá. Nunca aumentou o salário e o cachê. Nunca ganhei tantos clientes com isso. Mas, assim, claro que prêmio é importante. Tem muita coisa junta que agrega, que né? agrega para o cliente, para a agência é fantástico, para o cliente é fantástico, para a turma. Então, assim, é importante. Parece que a produtora está num bom caminho, né? Mas hoje, assim, eu sinto que não vejo isso mais como tanto de novo falar do Fernando. O Fernando brinca assim, que falou, ó, prêmio é o cliente voltar a fazer de novo, né? Porque realmente isso às vezes é mais importante do que você ganhar um prêmio, porque se você faz com que o teu cliente fique fiel a você por um período, por menor que seja, é algo que você está conquistando ali, e hoje em dia a gente tem que pagar as contas, né? É verdade. Difícil. O prêmio nunca ganha dinheiro com o prêmio. Exato. Eu acho, assim, filme bom pra mim é um filme que tá na TV, que o cliente aprovou. Não importa se você gravou e o cara, no final das contas, que eu já vi, assim, absurdo. Mas filme bom é filme aprovado. Né? Aprovado e com poucas alterações. Significa que você tá fazendo direito. Mais do que você tá alterando, significa que você tá indo no caminho certo do que pelo menos o cliente está pedindo para deixar bom, né? Existe uma pesquisa que comprova que, por exemplo, o cliente que realmente faz diferença em um supermercado não é aquele que vai e faz uma compra de R$1.000 uma vez. É aquele que vai sempre e compra constantemente. Sim. Eu com as cervejas no supermercado. Por exemplo, nós, então. Então, assim, eu acho que dentro desse aspecto é um pouco isso. A gente, hoje, assim, eu gosto de medir o sucesso tendo a volta do cliente, a gente conseguindo fazer um bom trabalho. Agora, é óbvio, se vier um prêmio, a gente vai gostar pra caramba. Tá. Mas a minha pergunta foi justamente sobre isso. Ganhar o prêmio da Globo é como ganhar tipo um Oscar quase, né? Tem prêmios aqui que foram ganhos aqui, por exemplo, a Delanteiro junto com, acredito que foi com o Rafael junto com o Jonathan. A gente estava falando do Jonathan, né? Os dois já ganharam prêmios mais importantes, inclusive, que até os profissionais, prêmios internacionais e tudo. E isso é muito bacana. Hoje você vê a Bolero, a IBM ganhando prêmios fora. Então, assim, isso tem sido meio que uma constante. O Profissionais do Ano, ele tem um caráter diferente, assim. Eu acho que ele tem um peso ainda hoje gigantesco, assim, né? Você tem ali a briga é imensa e quando tem um resultado positivo, a alegria da galera é muito grande. Então, é bacana. Eu acho assim, a Globo ela ainda consegue te tocar nesse aspecto e ainda faz com que você sinta que é o prêmio que você realmente precisa conquistar. Então, eu falo, Profissionais do Ano, quando eu ganhei o primeiro, foi algo... E foi com um filme que a gente nunca acha que vai ganhar. A gente acha, nossa, nunca. Não, isso aí nem põe lá, vai passar vergonha. E um filme que eu jurava que ia ganhar, que eu não tinha dúvida que ia ganhar, foi o que perdeu. Que então, perdeu. Assim, complicado. Eu sei que a gente se esforça, a gente batalha para entregar bons resultados, para ganhar, quiçá, um prêmio, né? Tudo. Mas nem sempre, como eu falei anteriormente, a gente acerta. Sim. Tem algum projeto
você olha e diz assim, esse projeto aqui eu me afundei. Tem vários, né? Só que esses projetos a gente não Pra mostra. mim, os que mais matam são os do áudio. A gente não põe a gente não põe no portfólio, esses que deram errado, a gente não comenta muito. Tinha uma brincadeira muito, muito engraçada, que eu vou confessar isso agora, talvez as pessoas que... Eita. Algumas nem saibam. Eita. Lá em Goiânia, quando a gente ia fazer um filme, naquela época não tinha essa história de Ancine, não tinha esse negócio. Então, assim, você colocava na claquete o que você quisesse. Então, por exemplo, a gente lá na Macro fazia um filme lá, a gente não... Nossa, esse filme não ficou legal, esse aí não tá muito bacana, não. Põe Rogério, que era o diretor sim, mas todo mundo concorrente. Põe Rogério, põe Fernando, que era concorrente na época. Põe Alexandre, que era outro concorrente. O pessoal que não estava mais na marca, a gente brincava com isso. Assim. E editor, nossa, mas cada besteira... Leonardo às vezes colocava o meu nome. Não, e botava direção... Nelson Piquet, aí vai, para não ter perigo de... Sim. Então esses aí a gente não mostra, mas é óbvio que tem muita coisa, por exemplo, um dos problemas, eu acho que assim, que atrapalha, além, quando você trabalha num sistema, que é uma coisa que a gente tenta ao máximo evitar, mas quando a gente trabalha com um volume muito grande, que não te dá tempo de planejamento, de tudo aquilo que eu falei que é o ideal, sim, a possibilidade de dar errado é grande. É bem maior. Então, quando você tem pouco tempo, pouco prazo, dificuldade, volume de trabalho muito grande, teve alguns períodos, por exemplo, na Macro, que era muito isso, assim, por exemplo, em Goiânia, né? E a proposta nossa da Terra à Vista foi meio que tentar tirar um pouco dessa coisa muito, muito estressante do tipo, tem que fazer tantos filmes por semana, é aquela coisa de muito volume. De muito volume. Muito volume. Que você acaba perdendo a qualidade, né? Perde qualidade, perde possibilidade perde tempo, você não consegue, você acaba, por exemplo, tinha dia, o Fernando conta a história que gravou 3 filmes num dia, 3 comerciais grandes num dia, de manhã, de tarde e à noite. No mesmo dia. Ele mesmo dirigindo. Ele mesmo dirigindo. Então isso não é algo que dê pra você chegar e falar, não, isso aí... Você não consegue nem decupar o filme na cabeça, né? Chega lá e vai resolver o que vai fazer. Então é difícil. Eu acho assim, muita coisa a gente acabou entrando nesse processo. Então tem óbvio, todo mundo. Eu acho que se a gente faz um volume grande, a chance de ter os que não funcionaram, sim, é grande. Mas esse não tem salvo, não tem... Se alguém falar, eu vou falar que foi o... Foi o Nelson Piquet. Foi o Nelson Piquet que dirigiu, foi outra coisa. Eu sempre termino fazendo um bate-bola, de umas perguntinhas rápidas. Então eu vou começar, já que o senhor é um amante do cinema. Bora. Vamos lá, qual o melhor filme que já viu? Ixi, muita coisa, hein? É muito filme. Eita. Eu vou ficar com Brasileiro, vou ficar com Cidade de Deus, que é um filme que massa. acho até hoje... ele é antigo pra caramba já, parece que não. E foi ele é contemporâneo. E da volta hoje. do cinema, né? Quando você falou que não tinha cinema, todo mundo fazia publicidade. Foi assim, o casamento perfeito do Fernando com o Charlone, que eu acho que uma dupla espetacular. E não é à toa que é um filme que é citado em várias listas dos melhores da história. E é óbvio, né? Você tem muitos filmes assim. Eu tenho na cabeça muitos, mas por exemplo, é muito bom. Eu sou um fã do Fernando antes dele virar cineasta. Mas que também não é, né? Não, mas é uma coisa engraçada, porque o pessoal não conhecia muito bem o Meirelles. É porque a gente não tinha acesso demais. Exato. E às vezes passava o filme e a gente não sabia de quem era, né? Mas eu assistia aquele... Tinha um programa de publicidade na Cultura. Sim. Você lembra? Lembro, o Metrópole e tinha um outro. Vitrine, não Vitrine lembro. também. Acho que era Vitrine tinha o Metrópole. Sou péssimo para lembrar essas coisas, mas eu lembro muito bem do programa. Eram 2 programas muito bons. E eles mostraram justamente um comercial que esse cara fez junto com o Charlone já, que é um comercial da Samelo, antigo, 89 também, eu acredito. É um filme espetacular, simples. E assim, quando eu vi, eu falei, cara, tem algo muito diferente nisso. Tinha um olhar, tinha
tinha uma delicadeza, uma coisa assim. É um filme muito delicado, muito bem feito, maravilhoso, e que até hoje também, se você pegasse esse filme e desse uma qualidade, ele seria um filmaço até hoje. Então, o Fernando, eu sou fã dele e acho que Cidade de Deus é um filmaço. Eu acho também. Ele deve ser só um problema dos editores, assim, que tanto ele como depois a técnica usada para montar o Tropa de Elite, que é o corte na mesma cena que você quase não percebe, deve dar uma dor de cabeça para montar. Eu não sou fã do Tropa de Elite, por exemplo. Se for parar Mas eu falo sim, da questão da técnica. Sim. Né? Mas é um filme, por exemplo, por exemplo, Cidade de Deus, se estiver passando, eu vou assistir um tempão. Não interessa em que parte. Tropa de Elite eu pulo. Para explicar melhor a sensação. E de trilha sonora, a gente sabe que trilhas sonoras fazem bons filmes, inclusive na publicidade. Né? Então. Não dá pra. Aí já fica difícil, porque os italianos, eu acho que nesse aspecto. Marcaram muito uma época, né? Mas eu vou falar de um filme que eu acho que para mim, eu ouço a música, eu acho fantástico, né? Que é do Brian De Palma, que é um diretor que eu admiro muito tecnicamente, ele é muito, muito bacana. Que é agora eu esqueci o nome do filme, olha só. Mas é aquele filme que fala da máfia da bebida em Chicago. Sobre o Al Capone? Sobre o Al Capone, que tem. Os Intocáveis. Os Intocáveis. Aquela trilha sonora daquele filme é fantástica. Com Kevin Costner e Sean Connery. Exatamente. E o próprio... Robert De Niro que fazia o Al Capone. O filme... Agora, se você pega, por exemplo, a gente falando de direção de arte, uma coisa engraçada, né? Porque aquele filme é impecável. Tudo. Figurino, o casting que o cara escolheu, a trilha sonora, como a gente já falou, a escolha do movimento de câmera para cada situação. E sabe quem fez o figurino daquele filme? Giorgio Armani. Ah, é? É. Tá aí. Sabe como que eu Ternos descobri? impecáveis. Sabe como eu descobri? Não. Naquela fita que eu te falei que eu assisti Cannes. de Cannes, que eu assisti lá na coisa lá, tinha um comercial que mostrava o filme e colocava embaixo. Giorgio Armani. Todo o figurino dele. Boa. Já dá pra fazer o show do milhão aí, porque vai pegar as coisas do nada. A gente tem, pra gente finalizar, o Faustão ele tinha uma frase que ele falava muito que a gente volta já depois dos reclames do plim-plim, né? Ou seja, você tava assistindo algo interessante que quebrava para ir para algo que não seria interessante, né? O que a publicidade precisa fazer para se tornar interessante em 30 segundos no intervalo de um grande programa que está acontecendo? Ideia. Se você for parar para pensar, você vai lembrar de vários filmes da década de 90, 80 que são inesquecíveis. São muitos filmes. Então, assim, ainda continua sendo a ideia. Eu falo da década de 90, que foi uma época áurea da criatividade, né? A gente não tinha a técnica, a gente não tinha os recursos. Naquela época, a Inglaterra era a maior produtora de filmes. Era a maior produtora de filmes publicitários. Mas eles tinham, além da criatividade, eles tinham muita técnica. Tinha qualidade, fotografia, os melhores planos, aquelas coisas malucas que você via nos filmes ingleses, mais até do que dos americanos. Muitos ingleses iam para os Estados Unidos justamente para produzir os filmes. Mas o que eu falo que ainda, por isso que ainda você pega o Washington Oliveto e você coloca lá, ele está lá entre os maiores criativos do mundo, até hoje, da história. Tem lá 2 filmes que estão entre os maiores filmes publicitários da história. É porque é a ideia, a concepção daquilo. Por isso que eu falo que até hoje o que me fascinou na publicidade foi justamente essa questão da criatividade. Não existe outra forma. E eu vou te falar, não é só nos 30 segundos. É na internet, é no Instagram, qualquer coisa. Você tem que ter grandes ideias. Claro que hoje tudo é muito diferente em relação
a década de 90. Hoje é tudo muito mais rápido. Sim. As coisas são muito... Trabalhar com digital não dá para você não fazer e não postar. Pulverizado, Sim. E é muito rápido, é tudo muito, né? É muita informação, é muita coisa que chega para você. Mas eu ainda acredito na criatividade. Então, eu acho que isso aí não envelhece. Não vai envelhecer nunca. Então, não muda. Os grandes publicitários que até hoje são lembrados e tudo, eles são lembrados por conta das suas ideias, e não pelos, sei lá, pelo dinheiro que ele chegou a faturar no... Sim, sim. Se você parar para pensar, o Washington Oliveto acabou vendendo mais, que também aí já é uma questão que a gente precisa ter equilíbrio sempre, né? Na estratégia e na venda. Isso aí também não pode ser só a ideia por si só, isso aí acabou faz tempo, obviamente. Mas assim, aquele cachorrinho linguiça foi muito vendido na época do COFAP, por conta virou COFAP, cachorro COFAP. Mas é vendeu isso. Mais do que o amortecedor. Eu acho que nem sei se existe mais o amortecedor, mas enfim, o mais importante nesse processo todo para mim ainda vai ser sempre a criatividade, e é por isso que eu gosto de publicidade. Ah, legal. Diretor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Espero que a audiência não caia tanto. Não vai cair, vai aumentar. Eu que agradeço. Foi ótimo aqui. Foi um papo lembrado. Muito bacana, aprendi bastante hoje. Valeu demais. Bom. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão.